E aí, meus queridos, eu vou trazer hoje o terceiro vídeo do Jesus Lopes lá, o menino que disse que previu o terremoto na Venezuela e que viralizou com milhões de views pelo mundo todo aí. E eu acho que vai ser o terceiro e último. Eu explico no final, depois do vídeo aí. Aí cada um tire suas conclusões. Se quiser comentar, quem acredita no rapaz pode acreditar, pode escrever, ou quem não acredita também pode escrever. Tranquilo, eu gosto de ler a opinião de todo mundo. Até depender da opinião, me convencer do contrário. Mas a princípio eu continuo com a mesma opinião. Vamos ver o vídeo aí. Que Deus te abençoe e te guarde. Este é seu fiel servo Jesus Lopes, e neste momento gostaria que você pegasse um lápis e um bloco ou papel para anotar as coisas que você vai ouvir agora, porque é uma mensagem importante do Espírito Santo, como uma advertência à igreja. Essas mensagens terão duas partes e não temos tempo suficiente, mas a primeira mensagem é de 11 de maio de 2026 e escrevo neste momento e diz a seguinte mensagem: escrevo com total respeito, responsabilidade e autoridade o que o Senhor, por meio de visões e revelações, vai me confirmar ao povo de Deus para que se prepare. Então, sem mais delongas, começarei a anotar o que Deus me diz e que Ele leve toda a glória e toda a honra. Vejo um oceano azul profundo e vou descendo, e pude observar o azul. O que parece identidades que desconheço, como humanos sem máscaras de gás, me sequestram. Então vejo Satanás na forma de um dragão azul chinês, igual ao do Dragon Ball GT, que representa o Leviatã com seus seguidores. Eles têm um plano contra a Terra. É por isso que Deus chama do menor ao mais velho para interceder antes que seja tarde demais e possamos ir no arrebatamento, que é antes de 2033. Que confusão! Ele próprio pode mudar os planos para fazer isso muito antes. À medida que avança a maldade da terra e consome seu povo e seus escolhidos. A segunda visão que tive foi que Deus me disse: Filho do homem, declare as seguintes palavras ao meu povo. Apocalipse capítulo 13. Apocalipse capítulo 12 até o capítulo 21 e Apocalipse capítulo 14 do versículo 1 ao versículo 16 ou até o versículo 6. Vejo um dragão ou uma hidra negra como petróleo, e ri maquiavelicamente e mostra a língua em zombaria do Senhor, porque tem em suas mãos as vidas das pessoas adormecidas pelos meios de comunicação, e eles não têm discernimento para ver o que seus filhos consomem. Então aquela hidra irritada sorri, porque debaixo do barco onde eu estava com Jesus havia um olho maior que o maior estádio de futebol do mundo, e era hora de despertarem a besta da fundação do mundo e tornarem visíveis os monstros ou criaturas que acreditamos serem irreais como bons, mas que nos farão perder a alma e nos marcarão com a marca da besta. E isso me fez recordar a metáfora: todo olho o verá. A terceira visão que tive é que vejo asteroides caindo e a terra desordenada e vazia. E vejo um demônio negro se aproximando de mim, mas o anjo de Jeová o afasta, e Deus permite que ele desça a um abismo. E vejo um dragão vermelho enorme de 120 metros de largura e 40 de comprimento, e que vai crescendo à medida que a maldade cresce, e lutará com o Deus Pai no Armagedon. A batalha se aproxima, e Deus precisa de guerreiros capacitados na brecha para serem peritos em combate no dia da guerra. Agora... É interessante. Aqui, o povo, segundo, né, o que ele disse, adorou outros ídolos. Deus veio irritado e lançou um terremoto sobre todo o povo da Venezuela, sejam inocentes ou não. Mas aí, quando é o demônio, sei lá o que ele... É tanta coisa que ele falou aí, o dragão, não sei das quantas aí do Dragon Ball. Aí Deus pede ajuda para os humanos. Deus, o ser onipotente, que está mais poderoso do universo, agora ele pede ajuda. Como eu disse no outro vídeo, por que ele não faz assim, ó?
e não faz cessar de existir tudo isso aí? Porque ele precisa da ajuda dos humanos. Deus. Vejo um jogo de futebol e depois desse jogo aparece numa televisão antiga, como as dos anos 60. Então vi um ser anfíbio, humanoide ou reptiliano. Nossa, que rolo, meu. Trajado formalmente numa reunião com os líderes da Terra para o seu próximo plano. Eles, por meio da marca da besta, iam programar a mente humana para seu benefício e colocá-la em total controle. Primeiro, os meios de comunicação, depois a arte e por fim os cristãos, para adorar Satanás. E a pessoa que não glorificar o dragão será executada. Serão tempos horríveis onde haverá muita maldade e caos, como nos tempos de Noé, mas multiplicado por 15 ou por 20. Assim diz o Senhor ao seu povo: ninguém saberá quem é quem. Só os despertos descobrirão a verdade e verão a luz, e será luz nesses dias de juízo antes da minha vinda. Era mais ou menos assim o humanoide que Deus me mostrou e que Deus foi fazendo pouco a pouco com minha mão os detalhes desse humanoide. Em um próximo vídeo, vou estar explicando o significado desse humanoide. Depois vi em um prédio ou cidade abandonada e entro e um ser demoníaco me ataca como um homem com feições de freira. E o Senhor me disse que essas são as consequências de usar a marca da besta e muitas pessoas vão reagir de diferentes maneiras. Depois vi um goblin vermelho com orelhas compridas. Parece ser o demônio que os usa junto com Balaque. Depois de me mostrar sua forma, ele me disse que esse demônio se alimenta das armas das crianças que o veem nos desenhos ou filmes como seres indefesos. Depois, procurando o nome da forma desse demônio, Star me diz 3 vezes. E quando procuro fotos dessa deusa, me aparecem quase todas as fotos parecidas com a cantora Shakira. Meu Deus e o do Senhor céu. me diz que a barriga dela tem a serpente de Pazuzu, e ela, junto com a da Elite, comem crianças oferecidas a Moloque para ter mais juventude e poder. Veja bem as palavras dele. Aí aparece um doido aí que acredita, né, nesse tipo de coisa. E coitada da Shakira se um doido desse aparece na frente dela. O que um cara desse, um retardado, um maluco, não tô falando desse moleque não, tô falando de um louco que acredita nisso aí, que a Shakira se alimenta de criança para se manter jovem, sei lá, bonita, não sei. O que um doido pode fazer ao se aproximar da Shakira? Meu Deus do céu. Essas seriam as entidades, ou seja, esse foi o ser demoníaco que eu vi que reagia como com a marca da besta. Ou talvez fosse o demônio que os estava usando, e esse é o demônio Pazuzu, que está influenciando as crianças. Essa era a cara de uma menina, e ele estava zombando da presença de Jeová quando me fez descer ao abismo, e havia muitas crianças que estavam sofrendo naquele momento. Depois vejo um oceano ou um tsunami e vejo uma besta de tamanhos colossais se movendo e tem espinhos nas costas. Não sei se é um dinossauro ou um leviatã. Godzilla! Um gigante azul com a mão em sinal de paz. É Godzilla! O gigante mede 21 pés e o dragão mede entre 50 e 120 pés de largura e de comprimento. Depois disso, vi uma besta como um tubarão-baleia e então ele se tornou aliado de Satanás, representa uma das muitas bestas desligadas dos anjos caídos e usadas com os animais. E agora querem fazer o mesmo com os humanos para lhes dar poderes sobrenaturais e lutarem contra Deus. Depois o Espírito me confirmou que era o Bloop e que eu olhasse e detalhasse para mostrar. Estas foram as bestas que eu vi. Este representa o Leviatã e este o Senhor me disse, é um Nefilim que está entre nós. Quanto ao Bloop, vou mostrar para vocês como esta coisa que está aqui. Este troço que está aqui e está na Fossa das Marianas. Esta figurinha aqui. Ó, esse desenho que ele fez aí, diz nas Fossas Marianas, realmente tem um peixe parecido com esse. Mas ele é bem pequenininho. E transformou no monstro. É um ser humano na frente desta coisa. E então vejo um estádio de futebol do céu à noite. Enquanto observava junto ao Senhor, vejo um senhor barbudo com um cetro quase do nosso lado, olhando e sorrindo em cima de um dragão.
O Senhor me disse para anotar o seguinte: filhos, preparem-se para minha chegada, porque a maldade subiu até a borda, porque o evento mais esperado do ano, a elite espera que seja o último grande ritual da história de forma icônica. A Copa do Mundo é uma celebração dirigida a um anjo caído chamado Marduk. Por isso, no troféu, aparece a face de um anjo com um manto envolvendo o mundo. Assim diz o Senhor Ben Elohim Adonai Joshé. Também, vejo um oceano verde esmeralda como sujo, e vejo entidades assustadoras que querem zombar de Deus. Deus está triste porque essas entidades são os filhos e filhas do pecado dos tempos de Noé. De novo, Deus está triste. Um ser que está acima de qualquer coisa, com sentimentos humanos. Tristeza, raiva, ira. O que mais que ele disse lá? Decepção. E não quiseram se arrepender. Um me olhou maquiavelicamente, e eles dirão blasfêmias contra Deus, e serão tão diferentes que o mundo perceberá que talvez eu seja o opressor da terra, quando não é assim. Esses são os seres, os filhos do pecado que mistureira, contra Deus. Ou seja, eles foram os que pecaram e se perverteram junto com os anjos caídos. Então, é preciso ter muito cuidado e discernimento com isso. A última visão que tive é que Satanás e os anjos caem entre os mortos. A terra como meteoritos, e o céu está laranja-fogo, e um olho gigante de réptil via numa cidade que representa Satanás. Então pude ver o Senhor Jesus Cristo num cavalo branco. Não dava para ver o rosto dele porque brilhava. E o exército dos fiéis e os arcanjos de guerra. Deus te... Bom, pessoal, o que vocês acharam? Olha, sinceramente, é uma coisa que eu noto em coisas desse tipo aí. Eles começam, como eu já disse, pisando em ovos, testando o terreno. Aí quando eu vejo que o negócio deslancha, aí, meu filho, aí eles enfiam o pé na jaca. Você viu que no primeiro vídeo, ele já trouxe do terremoto. Aí o negócio viralizou de uma tal maneira que no segundo vídeo ele já trouxe Elon Musk, MrBeast e mais um outro milionário aí. Achei bem ideológico esse negócio aí. E neste vídeo, pra mim, ele fez uma mistureira, mas tão grande, cara. É dragão com Dragon Ball, com um dragão que mais parecia a descrição do Godzilla. E depois ainda vem dizer que a Shakira tá envolvida no meio dessas... Sei lá, eu não sei nem como devo chamar isso. Se alimentar de crianças pra manter... cara. Olha, pra mim... Eu mantenho a minha ideia do começo. Pra mim é tudo aleatório. E a pessoa, quando vê que o negócio viraliza, ele vai mais fundo na doideira toda aí. E eu não acredito em nada. Eu vi os outros vídeos desse menino aí. E me parece que ele está internado. E ele tem uma doença muito séria. Parece que ele tem um tipo de leucemia. E ele tava até inchadinho no vídeo, o último vídeo que eu vi dele, no hospital. Eu acho isso uma pena. Mas não quer dizer também que eu vou acreditar só por conta disso. Talvez esse menino, até por conta desse problema grave dele, vai saber como tá a cabeça dele. Então tem casos de pessoas que literalmente viajam na maionese quando vê que o negócio tá ruim pro lado deles. E eu não sei se, menina, talvez ele queira se agarrar em alguma coisa, porque eu não sei se vocês perceberam, pelo menos a impressão que eu tive é que ele mesmo se intitula como o novo Messias, pelo que ele diz. Meu pai é Jesus. No começo eu até pensei que ele estava falando do pai dele, biológico, mas não. Ele está falando meu pai Jesus. Então, ouça o que o meu filho está dizendo. Então, ele está se colocando como o novo Messias da Terra. Então, eu não sei, eu não sou médico, não sou nada, não sou psicólogo, mas eu acredito que determinado tipo de doença, sei lá, pode mexer com a cabeça da pessoa. Mexe com... Tem gente que, sei lá, tem gente que transforma, dependendo da doença que a pessoa tá, sei lá, até pelas perspectivas do que vem acontecer. Não sei se é o caso dele, mas você vê que ele
Ele falou sobre terremoto, isso não quer dizer que ele previu isso aí. Eu volto a bater na mesma tecla. O mundo inteiro, por dia, são centenas de milhares de premonições aí do mundo inteiro. Se uma aleatoriamente não bater com alguma coisa que aconteceu aí, é meio complicado. Então eu ainda acho que é tudo fruto da cabeça dele. E eu acho que ele deu aquela empolgada, você vê. Foi testando o terreno, era só que já era uma coisa absurda, né? O terremoto. Ele já foi colocando uma mistureira, misturou, pra mim, o que eu vi ali, cara, que é uma mistureira danada. Ufologia, com demônio, com ordem mundial, uma confusão danada, cara. Então, pra mim, não dá, sinceramente. Eu acho que eu fiz esses 3 vídeos aí, eu não acho que vou fazer mais vídeos sobre esse menino aí, a menos que, sei lá, aconteça alguma coisa muito espetacular e ele faça uma previsão com hora, data e tudo certinho, porque não dá, pra mim não dá. Quando começou esse negócio aí o dragão parece com o Dragon Ball e o outro com a descrição que ele deu do outro monstro lá parecia mais um Godzilla e já trouxe reptilianos misturado com... Olha, cara, não dá. Pra mim não dá. E ao mesmo tempo isso é preocupante, como eu disse. Ele falou do negócio da Shakira aí. Cara, mais louco que um outro louco é quem segue cegamente o que ele diz. E não é difícil acontecer. Agora imagina um cara totalmente pinel, batendo o bumbo fora do tambor, totalmente fanático por esse tipo de coisa assim, e ele ouve isso da Shakira, ele acha que a Shakira é sei lá, do time dos demônios e é algum alvo a ser eliminado. Meu, isso é muito perigoso. É uma coisa do Elon Musk. Eu pensei que o Elon Musk é um cara que ele vive com seguranças dele, ele vive meio que isolado lá. Mas a Shakira é uma cantora, ela faz shows, ela fica no meio do povo. Então, vamos ter cuidado também, né? Vamos ter cuidado com as coisas que as pessoas falam aí. É complicado isso aí, hein? Bem complicado isso aí. Mas, é isso aí. Eu acho que eu fiz esses 3 vídeos dele aí. Tem mais, tem até o vídeo dele no hospital, mas eu não acho que vale a pena fazer o que... Acho que já ficou bem claro nesse último vídeo, né? Já ficou bem claro que o menino bem não tá. Bem não tá. Física e psicologicamente. Tá bom? Valeu.